Senhor, meu Deus, obrigado, Deus, pela oportunidade de estarmos aqui novamente, Deus, ouvindo a Tua voz, colocando os nossos corações, Deus, à Tua disposição. Que a Tua palavra, Deus, encontre em nossos corações um campo fértil, desejoso de mudança, Senhor. Senhor, nos ajude, através do Teu Espírito, a mudarmos na Tua direção, a sermos como Tu és, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Ontem eu fui numa festa, né? Ontem, do Dia dos Pais, da minha filha. E essa festa tinha uma brincadeira, uma dinâmica entre pais e filhos, deles montarem um brinquedo, né? Então tinham lá, uma hora as crianças iam escolher um brinquedo que fosse montar, fazer, e davam um nome lá. Então tinham 4 oficinas, né? Pipa, um tabuleiro de jogo da velha, o que mais? Um cofrinho de pet, que virava um porquinho, né? E um bilboquê. Então a minha filha, né, veio para mim e falou: quero uma pipa, tal. Aí foi lá, eu falei: dá teu nome lá, coloca lá. Depois todo mundo foi colocando o nome, coisa e tal. Daqui a pouco eu só ouço uma das professoras falando assim: poxa, ninguém escolheu o bilboquê, ninguém escolheu o bilboquê. E aí a gente pergunta: por que ninguém escolheu o bilboquê? Por que nenhuma criança escolheu aquele bilboquê? Porque nenhuma criança sabe o que é um bilboquê. A maior parte, eu acredito. Pode até ter exceções, mas a maior parte das crianças não sabia o que é um bilboquê. Vocês sabem o que é um bilboquê? Otávio sabe. Já é avançado em dias. Estou zoando, Otávio. Mas eu também sei, porque uma tia minha, que tem 89 anos, mostrou quando eu era pequeno. O bilboquê se eu estou errado, é aquela madeirinha, não é? Que você joga assim, você tem que encaixar, né? Aquilo ali. Exato. Então eu só lembro disso, dela, quando eu era pequeno, ela me falando, e me trouxe um dela, que ela guardava. E foi a única vez que eu usei, então nunca mais usei aquilo, e muito menos mostrei para os meus filhos o que era. Então, eles não sabiam o que era aquilo. Chegou na escola, ninguém queria fazer o tal do bilboquê, né? Como é que elas vão escolher aquilo se elas não conhecem? E é sobre isso que o estudo de hoje vai nos falar. A gente vai aprender a importância de passar aquilo que é valioso para gerações futuras. Algo muito mais valioso que um jogo, seja lá qual for, mas a falar sobre a palavra de Deus, a levar essa palavra a ser conhecida para outras gerações, né? Então esse estudo é importante para você que já tem filhos, ou para você que um dia vai tê-los, e também relevante àqueles que são discipuladores, que são líderes, são tios, tias, todo mundo. Então vamos lá, 2 Reis 20. Se você não trouxe Bíblia por algum motivo, se você não tem aí no fundo? Lá no fundo tem Bíblia, ok? 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo 20. Esse é o nosso texto principal. Então diz assim: naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Então quando ele fala naquele tempo, ele falava de um tempo onde Israel estava dividido, né? O reino do sul e o reino do norte. O reino do norte com 10 tribos, o reino do sul com 2 tribos. E nessa época de Ezequias, a Síria estava conquistando todo o reino do norte já. Então o reino do sul vivia sob uma forte pressão, sob uma forte ameaça. Então é desse tempo que ele está falando aqui. O verso 2 diz assim: Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade, com devoção sincera.
Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor: ouvi sua oração e vi suas lágrimas, eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e essa cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei essa cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Então, tomado de pavor e consciência da morte, o Ezequias ora, fervorosamente a Deus, apelando para a sua dedicação ao Senhor. E quando a gente fala no Velho Testamento, a gente fala que as pessoas tinham uma fé contratual, olha, como crianças, você sabe como é que é, você já estudou, faça isso, 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 e você vai ter isso, isso e isso. Se você não fizer isso, isso e isso, vai acontecer isso, isso e isso. Lá Gálatas fala que nós que andamos com Cristo, nós temos a maturidade. A lei, ela leva você como um tutor, faça isso, não faça aquilo. Mas nós em Cristo, nós temos maturidade. Nós entendemos que ainda que, se nós quiséssemos, nós não conseguiríamos cumprir tudo. Mas naquele tempo isso era muito respeitado. E quando Isaías clama ao Senhor, Deus intervém por ele. De fato, o Ezequias era um bom rei. Ele era um rei que amava o Senhor, que fez muitas melhorias no reino, que fez aquilo que o Senhor gostaria. Então ele continua no verso 7. Então disse Isaías: preparem um emplastro de figos. Eles fizeram e aplicaram na úlcera, e ele se recuperou. Ezequias havia perguntado a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que de hoje a 3 dias subirei ao templo do Senhor? Isaías respondeu: o sinal de que o Senhor vai cumprir o que prometeu é este: você prefere que a sombra avance ou recue 10 degraus na escadaria? Disse Ezequias: como é fácil a sombra avançar 10 degraus, eu prefiro que ela recue 10 degraus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e este fez a sombra recuar os 10 degraus que havia descido na escadaria de Acás. Naquela época, o rei da Babilônia, Merodach-Baladã, filho de Baladã, enviou cartas e um presente para Ezequias, pois ele soubera da doença de Ezequias. Ezequias recebeu em audiência os mensageiros e mostrou-lhe tudo que havia em seus armazéns: a prata, o ouro, as especiarias e o azeite finíssimo, o seu arsenal e tudo que estava em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio ou em seu reino que Ezequias não lhes mostrasse. Uma besta quadrada, Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e lhe perguntou: o que esses homens disseram? De onde eles vieram? Ezequias respondeu: de uma terra distante, vieram da Babilônia. O profeta perguntou: o que eles viram em seu palácio? Disse Ezequias: viram tudo em meu palácio, não há nada em meus tesouros que eu não lhes tenha mostrado. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor. Um dia, tudo o que se encontra em seu palácio, bem como tudo o que seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada restará, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios descendentes serão levados, e eles se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Agora vem o pior. Respondeu Ezequias ao profeta: boa é a palavra do Senhor que você anunciou, pois ele entendeu que durante a sua vida haveria paz e segurança. Os demais acontecimentos do reinado de Ezequias, todas as suas realizações, inclusive a construção do açude e do túnel que canalizou água para a cidade, estão escritos nos livros dos registros históricos dos reis de Judá. Ezequias descansou com seus antepassados
e seu filho Manassés foi seu sucessor. A nossa igreja em particular, vocês sabem disso, é uma igreja de origem americana, e a América tem uma tradição em atuar em muitas guerras. Às vezes ela é muito criticada por isso, mas a questão é que eles sempre souberam defender os ideais deles e o modo de vida deles, né? Dos seus filhos e principalmente das gerações que estariam por vir. Porque, você sabe, lá não é obrigado você ir, você vai se quer, e eles têm o costume de ir. E geralmente a pessoa, quando não quer morrer, não vai para a guerra, né? Mas eles vão, sabendo que aquilo tem que ficar para a próxima geração. Israel faz isso o tempo todo, apesar de ser um pequeno país, eles defendem com unhas e dentes aquilo de todos. Por quê? Porque foi uma terra que Deus deu a eles, então eles zelam por aquilo. Graças ao ideal cristão da América, né, houve um coração que clamou pela América do Sul e trouxe missionários da Calvary para cá. E um dos pontos do nosso perfil, que eu acredito que vocês vão estudar em breve, se vocês não estudaram ainda, um dos pontos dele é justamente nós nos preocuparmos com as próximas gerações. Né? Que tipo de netos nós vamos ter, nós vamos deixar para o mundo como cristãos? Como vai ser a nossa igreja daqui a uns anos? Quem vai substituir o pastor Celso? Vai ser alguém tão bom quanto ele? Eu quero acreditar que vai ser uma dessas crianças que estão correndo por aí, né? O Bernardo, o Luca, Arthur, se Deus assim quiser. Mas para isso a gente precisa passar o bastão corretamente. A gente precisa obedecer a primeira ordem de Deus deu para Ezequias: pôr a nossa casa em ordem. Ezequias, ele não se importou com a tragédia que viria a acontecer no futuro, no seu país, na sua casa, para a sua gente. O profeta disse para ele: um dia tudo que se encontra em seu palácio, bem como tudo que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia, nada restará. Alguns dos seus próprios descendentes vão ser levados e eles vão ser eunucos no palácio do rei da Babilônia. E respondeu Ezequias: boa é a palavra do Senhor, porque ele entendeu que nada ia acontecer durante a vida dele. Então para ele é assim, enquanto eu estiver vivo, ninguém vai invadir Jerusalém. Enquanto eu estiver vivo, ninguém vai estuprar as nossas mulheres. Enquanto eu estiver vivo, ninguém vai passar fome aqui. Pouco me importa o que vai acontecer no futuro com essa terra. Então, um pensamento pequeno e triste. E a palavra que Deus deu para ele foi: põe em ordem a tua casa. Ele recebeu a cura, mas ele não cumpriu a única ordem que Deus tinha dado para ele. Como resultado disso, o seu filho, Manassés, não foi nada do que ele foi. Agora eu quero que você vire a página, vá para o capítulo 21. 2 Reis 21, verso 1. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Se Ezequias tinha 39 anos quando ele adoeceu e ficou vivo mais 15 anos, então ele viveu 54 anos. Se Deus deu a ele mais 15 anos e Manassés começou a reinar com 12, Manassés nasceu 3 anos depois que havia acontecido tudo aquilo, depois que Ezequias foi curado. Então, se a primeira ordem de Deus para ele, Ezequias, era pôr em ordem a sua casa, quando nasce Manassés, o que ele devia fazer? Ele devia investir no filho dele. Era tudo que ele devia fazer. Ele devia inculcar na cabeça daquela criança como ser um homem de Deus, como andar nos caminhos do Senhor, investir todo o tempo dele, a vida toda dele nisso, para que o menino fosse um homem de Deus e um bom rei. Mas Ezequias, ele não fez isso. Ele não se esmerou em ensinar Manassés. E o que aconteceu? Manassés se tornou o pior, mas o pior rei de toda a história de Israel.
O bicho mais endemoniado que já andou naquele trono foi Manassés. Vamos ver esse cara. Continua lendo. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido. Também ergueu altares para Baal e fez um poste sagrado, como fizera Acabe, rei de Israel. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhe prestou culto. Construiu altares no templo do Senhor, do qual este tinha dito: em Jerusalém porei meu nome. Nos 2 pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Chegou a queimar o próprio filho em sacrifício. Praticou feitiçaria e adivinhação e consultou médiuns e espíritas. Fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. Então a sensação que a vida de Manassés nos passa é de que esse menino era revoltado com o pai. Tudo que o pai fez de bom na vida, ele desfez. Porque Ezequias não pôs em ordem a sua casa. Então não basta só você ser salvo, não basta só você ser de Deus, mas seus filhos também precisam ser salvos. Agora veja algo terrível que acontece mais à frente. Pega sua Bíblia e vai lá em Jeremias capítulo 15. Jeremias capítulo 15. Profeta Jeremias capítulo 15. O que o profeta Jeremias vai nos relatar agora se passa em um período de mais de 100 anos à frente. Aquela profecia que Isaías fez para Ezequias está se cumprindo agora, que a Babilônia viria e levaria tudo. Olha só. Então o Senhor me disse: ainda que Moisés e Samuel estivessem diante de mim, intercedendo por esse povo, eu não lhes mostraria favor. Expulse-os da minha presença, que saiam. E se lhe perguntarem para onde iremos, diga-lhes: assim diz o Senhor, os destinados à morte, a morte, os destinados à espada, a espada, os destinados à fome, a fome, os destinados ao cativeiro, para o cativeiro. Enviarei 4 tipos de destruidores contra ele, declara o Senhor: a espada para matar, os cães para dilacerar, as aves do céu e os animais selvagens para devorar e destruir. Eu farei deles uma causa de terror para todas as nações da terra, por tudo que Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, fez em Jerusalém. Então a gente precisa entender isso. Todo esse quadro de terrível destruição foi gerado 100 anos antes, lá no palácio de Ezequias, quando ele não cumpriu a única ordem que Deus tinha dado para ele: põe em ordem a tua casa, ensina o teu filho o caminho que ele tem que andar, inculca nele a palavra do Senhor, guia a tua descendência ao meu encontro. E ele não levou isso a sério. Ele ficou cheio de orgulho, cheio de vaidade pelo que tinha acontecido com ele. Então ele se achou mais do que ele era. Deus o amava, Deus tinha curado, Deus o honrara. O profeta Isaías veio ao encontro dele, ele se tornou conhecido em todas as terras. Ele se tornou tão cegamente orgulhoso que cometeu o erro gigantesco de abrir a sua casa e mostrar todos os seus tesouros para o rei da Babilônia. Então alguém disse um dia que Davi, ele ganhou o mundo, mas ele perdeu a sua família. De certa forma é verdade. E que Noé, ele perdeu o mundo, mas ele salvou a sua família.
Então, eu gosto muito de um outro que diz assim, que o projeto de Deus para as nossas vidas pode ser que nós ganhemos o mundo através da nossa família. Todos nós, a gente tem um propósito diante de Deus. Qual foi a missão de Moisés? Libertar o povo do cativeiro. Qual foi a missão de Josué? Introduzir o povo na terra prometida. Qual foi a missão de Davi? Reunificar o povo, o reino. Qual foi a missão de Salomão? Construir o templo. Qual foi a missão de Neemias? Reconstruir os muros. Qual foi a missão de João Batista? Preparar os caminhos do Senhor, os corações para que Jesus viesse. Qual a missão de Pedro? Abrir a porta do Evangelho aos judeus e aos gentios. Qual a missão de Paulo? Levar o Evangelho a todo canto. Qual a missão de Abraão? O pai das nações, o pai da fé. Gênesis 18, verso 18 e 19. Gênesis 18, verso 18 e 19. Eu gosto desse barulho. Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele, todas as nações da terra serão abençoadas. Pois eu o escolhi para que ordene os seus filhos e aos seus descendentes, que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe havia prometido. Então Deus escolheu Abraão para ordenar seus filhos e seus descendentes. Deus, ele não está preocupado só com Abraão, mas ele está preocupado também com as futuras gerações, para que depois de Abraão, as futuras gerações possam conhecer quem é o Deus de Abraão. Então, quantos anos Abraão tinha quando Isaac nasceu? 100 anos. A mulher de Isaac, Rebeca, ficou estéril por 20 anos. Então, quando nasceram os gêmeos, Isaac tinha 60 anos. E seu pai, portanto, 160 anos. E Abraão morre com 175 anos. Sendo assim, quando Abraão morreu, seus netos eles tinham 15 anos. Então lembre-se, Deus disse para Abraão para ele ordenar a sua casa, seus filhos e seus descendentes. E ele assim o fez. Agora eu quero que você vá lá para frente, lá para o livro de Hebreus, lá no Novo Testamento. Vamos ver o que o escritor de Hebreus fala a respeito de Abraão e de sua descendência. E sobre aquilo que eles receberam como promessa de ser o pai das nações. Hebreus, capítulo 11, verso 13. Hebreus 11, 13 diz assim: todos estes ainda viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-nas de longe e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Abraão morreu, seus descendentes também, mas ele viu de longe as promessas de Deus serem cumpridas. Ele viu as gerações futuras que seriam salvas, que escolheriam pelo mesmo Deus dele, e acenou para você, para nós. Então é muito importante dizer: Senhor, aqueles que eu gerei, que eles possam andar nos mesmos caminhos que eu andei, que os meus filhos, que os meus netos, que a quarta, quinta, sexta geração continuem nos caminhos do Senhor. Então eu quero encorajar você a fazer isso, a orar pelos seus filhos, pelos seus netos e pelas gerações que estão por vir. Vamos olhar outro personagem, Samuel. 1 Samuel, capítulo 12. 1 Samuel, capítulo 12. Samuel foi juiz, profeta e sacerdote. Começou o ministério ainda muito criança. E aqui ele está velho, está se aposentando.
e ele vai prestar uma espécie de uma prestação de contas com os líderes de Israel. 1 Samuel, capítulo 12, verso 2. 1 Samuel 12, 2 diz assim: quanto a mim, eu estou velho e de cabelos brancos, e meus filhos estão aqui com vocês. Tenho vivido diante de vocês desde a minha juventude até agora. Então Samuel, ele serviu a nação perante Deus e sua vida era ilibada, né? Não tinha caixa 2, não tinha arquivo secreto, sítio de amigo, triplex de frente para o Rio Jordão, não tinha nada disso, nada. Era um cara íntegro. Então continua assim no verso 3: aqui estou, se tomei um boi ou um jumento de alguém, ou se explorei ou oprimi alguém, ou se das mãos de alguém aceitei suborno, fechando os olhos para a sua culpa, testemunhem contra mim na presença do Senhor e do seu ungido. Se alguma dessas coisas pratiquei, eu farei restituição. Então preste atenção, ele é um juiz, um sacerdote, um profeta. Ele tem funções políticas e religiosas. Aí você pode imaginar alguém da política dando uma declaração dessa no fim de carreira? Ele continua, verso 4 e 5. E responderam: você não nos explorou, nem nos oprimiu. Você não tirou coisa alguma das mãos de ninguém. Samuel lhes disse: o Senhor é testemunha diante de vocês, e bem como o seu ungido é, hoje testemunho de que vocês não encontraram culpa alguma em minhas mãos. E disseram: ele é testemunha. Quem não gostaria, né, de terminar a corrida da vida assim como Samuel, né, com esse respeito pelo povo, com esse zelo pela obra de Deus? Todos nós. Ele era um grande homem de Deus, admirado por todos, mas deu uma pisada na bola. Há um problema, há um defeito na trajetória desse gigante da fé. Se nesse capítulo Samuel ele prestou contas ao povo de Israel, aos líderes de Israel, no capítulo 8 de Samuel, os líderes vão a Samuel para fazer uma cobrança em relação à sua casa. Então eu quero que você vá um pouquinho para trás, aí no capítulo 8, verso 1 de 1 Samuel. Capítulo 8, verso 1. Quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. Opa, mas os juízes eram constituídos por Deus. Só que Samuel escolheu seus filhos para serem juízes. Então o que a gente pega aí? Um nepotismo no velho. Botou os filhos lá, nomeou seus filhos para serem líderes de Israel. Sem concurso, sem exame médico, psicotécnico, ordenação da banca examinadora de Jeová, nada disso. Passou direto. Olha o verso 3. Mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitaram suborno e perverteram a justiça. Então, uma tristeza, né? Porque a tônica do relatório de Samuel foi justamente sobre a integridade dele, de como ele não aceitou suborno, de como ele não oprimiu ninguém. Porém, o testemunho dos filhos dele é exatamente o contrário. Se tornaram gananciosos, aceitaram suborno, perverteram a justiça. Então a gente pode até imaginar o que rolava pela cabeça dos filhos dele. O pai sempre certinho, né, justo, zeloso, lidando com tanta gente importante, tendo que administrar tudo aquilo, todos aqueles recursos, um monte de dinheiro passando na mão do pai, e o pai sempre naquela vida simples. Os moleques olhavam e falavam: o pai é gente boa, mas ele não deve estar sabendo como fazer as coisas, né? Quando a gente chegar lá, a gente vai fazer diferente. E deu nisso daí. E aí os versos 4 e 5 dizem assim: por isso todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram-lhe: tu já estás idoso, e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere à semelhança de outras nações.
Então, traduzindo, Samuel, você é bacana, mas está com o pé na cova. Então, se você vivesse aí 500 anos, a gente estava fechado com o Senhor, né? Mas com os teus filhos não rola. Então, conclusão: assim como o cativeiro babilônico, ele foi gestado ali no palácio de Ezequias, a monarquia de Israel foi gestada na casa de Samuel. Então, essa é uma das passagens, na minha opinião, particular, mais tristes da Bíblia, né? Onde o povo se reúne, vai à casa do profeta e fala: olha, nós não queremos mais ter Deus governando, a gente quer um rei, como qualquer outra nação. Em vez de eles terem Deus como rei, eles escolheram um homem como rei, como qualquer outra nação. Então, a gente não pode dizer que Samuel era um homem de Deus. Claro que ele era um homem de Deus, mas ele pecou num ponto: ele não pôs em ordem a sua casa. A gente está numa corrida de revezamento. Se nós falharmos em passarmos o bastão para a igreja, né, à frente, a igreja ela pode entrar num processo de apostasia, né? E que futuro vai esperar das nossas crianças, né? Dos discípulos, dos liderados, e que tipo de crianças elas vão ser? Então vocês lembram que aquela geração que nasceu no Egito, ela morreu no deserto. E a geração que nasceu no deserto, ela entrou na terra prometida. Mas a terceira geração, que nasceu na terra prometida, ela não conhecia a Deus. E a aplicação é: se você, eu não, mas se algum de vocês vem de família cristã, talvez você tenha essa sensação de que seus avós eram mais crentes que você, e provavelmente seu pai era mais crente que você. Nós estamos sendo mais crentes que os nossos filhos. Então, se Deus não tiver misericórdia, os nossos netos vão herdar uma igreja possivelmente apóstata num mundo muito cruel e frio. É só você ver o que acontece na Europa. A Holanda, até 1960, tinha culto em todas as igrejas. Os templos viviam lotados. E hoje não há nada, nenhum culto, absolutamente nada. As igrejas estão lá. Então as pessoas vão, elas tiram foto, tem uma cafeteria bacana na igreja, você vai, você toma café, tira foto. Mas culto não existe na Holanda. Então você vai na Escócia, onde nasceu o presbiterianismo, Escócia de John Knox, e a mesma coisa. A igreja principal na Praça de Edimburgo, um templo maravilhoso, você entra lá, está lá a igreja, mas não tem culto. Sabe o que tem lá? Tem um bar para tomar uma cachaça. Na igreja. Tem dança, mas não tem culto. A Inglaterra, terra protestante, John Wesley, George Scofield, Charles Spurgeon, a mesma coisa. Menos de 4% dos ingleses, eles vão à igreja. E já começa a acontecer isso na América, que é um país extremamente protestante. Mas se você pega grandes centros como Nova York, está cheio de igreja fechando lá. Então existe uma falha no passar o bastão. Existe uma falha no discipulado. Existe uma falha. Deuteronômio 6, versos de 4 a 9. Livro de Deuteronômio 6, versos de 4 a 9. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor.
Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva nos batentes das portas de sua casa e em seus porões. Então, a primeira coisa que o texto nos ensina de Deuteronômio é assim: que o pai, a mãe, o líder, ele só ensina pelo exemplo. Não adianta você falar, meu filho, vá para a igreja, e você não vai. Eu lembro que há muito tempo tinha uma propaganda, era uma pichação, que dizia assim: vá ao teatro, mas não me chame. É muito parecido com o que a gente vive hoje. Meu filho, é melhor você ir para a igreja, mas ele não vai. Quer que ele ame ir, mas vive falando mal dos outros dentro de casa. Fala mal daquele irmão, do outro irmão, do outro irmão. Leia a Bíblia, mas ele nunca pega você lendo a Bíblia, você nunca senta com ele para ler a Bíblia. Como é que ele quer que você respeite isso daí? Ore, meu filho, mas ele não observa em você o costume de orar. Poucas vezes, se você chama ele para orar. Você tem que ser honesto, mas teu filho pega você mentindo o tempo todo, aquela mentirinha, furando fila, andando pelo acostamento e tantas outras coisas. Então o exemplo não é uma forma de ensinar, mas ele é a única forma eficaz de ensinar. Então por isso ele diz, a palavra tem que estar no coração. Atitude. E o segundo passo é falar. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado, quando estiver andando, quando for deitar e quando for levantar. Insistentemente, todo o tempo, incansavelmente fala, ora, leia, adore a Deus com eles. Alguns pais, isso é verdade, viu? Falam assim para a gente, olha aí, não quer ir para a igreja. A gente olha e fala, mas o filho não é meu, o filho é teu. São suas regras, é a tua casa. Você vai deixar ele escolher tudo para fazer da vida dele, vai deixar ele escolher o nome quando ele tiver mais velho, e agora está na moda, né? Escolher o sexo, o gênero que ele quer. Você vai deixar ele fazer tudo isso aí? Não vai. Eu espero que não. Eles foram colocados nas nossas mãos por empréstimo, eles são de Deus e a gente vai dar conta da educação deles. Meu filho acorda às vezes, olha o sol e fala que o dia está uma porcaria. Aí no outro dia o mesmo sol ele fala que está mó legal. Aí hoje ele fala assim, não quero ir para a igreja não. No outro dia de manhã já está, que horas começa a igreja, pai? Como é que a gente vai? É assim, criança é assim. O que eu faço? Tu vai, moleque. Aí ele vem contrariado, daqui a pouco está brincando com todo mundo, está falando a lição. É assim. Eu tenho que educá-lo. Ele não vai se educar sozinho. Insistentemente, inculca na mente dele o que o Senhor fala. Nós temos adolescentes aí na Rádio Calvary, e é muito triste quando a gente detecta que muitas vezes eles têm tudo. Tudo. Tem celular, tem tablet, fala inglês, toca violão, vai no judô, futebol, passam o dia todo fazendo 1 milhão de coisas. Mas eles não sabem abrir uma Bíblia. Porque o único dia que eles abrem a Bíblia é domingo. É o único contato que eles têm com a Bíblia é na igreja. Não sabem orar, porque em casa os pais não convidam eles para orar. E o pior, os pais enchem eles de tarefas e esquecem de viver com eles. E aí você sabe o que acontece lá em cima? Eles ficam chamando a atenção da gente. Chamando a atenção. Porque eles querem conversar. Eles querem que você preste atenção no que acontece na vida dele. Eu sou pai e eu sei que às vezes um joguinho eletrônico pode dar sossego. Eu sei e uso também.
Mas se eu não vigiar, o primeiro viciado no joguinho eletrônico sou eu, né, meu filho? Porque o joguinho eletrônico vai estar me dando aquele sossego, aquela paz. Então o primeiro viciado vai ser eu. Né? E o que Jesus fez com as crianças? Ele fez o contrário de tudo isso. Quando as crianças vieram ter com ele, e os discípulos as impediram, Jesus disse, deixe que eles venham, não impeçam, porque o reino de Deus pertence àqueles que são semelhantes a ele. Jesus mostrou, dentre outras coisas, que as crianças elas vão tirar você da sua zona de conforto. Elas vão fazer com que você pare de ver o futebol, elas vão fazer com que você pare de ver o MasterChef, elas vão fazer com que você saia do Facebook, com que você saia do WhatsApp, e até o seu santo estudo bíblico. Elas vão fazer com que você pare, para que você dê um beijo nelas, e para que você saiba como o dia delas foram. Elas estão aqui para nos tornarem servos. Elas nos tornam servos. Elas nos ensinam a servir. Porque o homem mais importante do universo, ele parou tudo para tê-las com ele. Abriu os braços para ela. Então, hoje em dia, os discípulos que seguram, mantêm as crianças afastadas de nós, é isso, é gadget, é tablet, celular e um monte de tarefa para eles fazerem. Quebre isso aí em nome de Jesus. Sirva a eles, sirva essas crianças. Saia da zona de conforto. O mal, gente, o mal pega no ar. O mal pega no ar. Mas o bem dá trabalho. A erva daninha você não planta, você não trata, você não rega, você não faz nada. Aquela porcaria ela nasce em tudo quanto é lugar. Mas o fruto bom da terra você tem que escolher, você tem que arar, você tem que regar, você tem que esperar, você tem que cuidar, dá trabalho. Agora Anitta, meu amigo, pega no ar. Funk pega no ar, cara. Todo dia tem que fazer um detox em casa. Chegou da escola, detox, já chega daquele jeito. Dá trabalho mesmo, complicado. Então, qual foi a última vez que você sentou com eles e contou aquilo que Deus fez na sua vida? Simplesmente isso daí. Salmos 78, versos de 3 a 7. Lá no meio da Bíblia. Salmos 78, versos 3 a 7. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que ele fez. Ele decretou estatutos para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei, e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. E então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão os seus mandamentos. Então observe que o compromisso, o fruto desse trabalho, não está limitado só aos seus filhos, mas aos netos, aos filhos desses e a todas as gerações adiante. Elas são abençoadas por aquilo que você faz hoje. Então nós temos que passar esse bastão de modo correto. Esse lugar aqui que vocês estão vendo, não sei se todos vocês sabem disso, mas a razão primeira que nos fez orar para virmos para um lugar como esse, foram as crianças. A gente estava muito bem lá no prefeito José Monteiro, sabe onde é lá perto? Mas estava lotado de criança. As crianças estavam em toda parte, na sala do pastor, na outra sala, não tinha mais lugar onde colocar a criança. A gente falou, a gente precisa dar um jeito nisso.
E aí a gente orou para que isso acontecesse. Então nós, depois de um êxodo muito grande, a gente veio para cá. E hoje a gente tem salas maravilhosas aí para cuidar delas. Mas hoje a gente não tem professor. Cada dia existe uma desistência. E daqui a pouco, está bem perto disso, vocês vão ter que assistir culto com as crianças no colo de vocês. Porque todo dia existe uma desistência. Porque nós desistimos. Nós sempre achamos que vai existir alguém que vai fazer aquilo. Alguém que vai pagar essas contas. Alguém que vai ensinar no ministério infantil. Alguém que vai fazer alguma coisa. Às vezes esse alguém é você. Se você não for, vai começar a ficar difícil. Porque chega uma hora que as professoras que estão lá, por mais que elas amem fazer aquilo, não tem como. Então há uma necessidade de nós nos preocuparmos com aquilo que Deus coloca em nossas mãos. Seja crianças, sejam os jovens, qualquer discipulado. E principalmente nossos filhos. Veja o que o apóstolo Pedro diz em 2 Pedro, na sua carta de despedida, pouco antes dele ser morto, crucificado de cabeça para baixo. 2 Pedro, capítulo 1, verso de 12 a 15. É o penúltimo, tá? Vocês vão sair dessa ginástica feras. 2 Pedro, capítulo 1, verso de 12 a 15. Por isso, sempre terei cuidado de lembrar-lhes estas coisas, se bem que vocês já sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo desse corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei esse tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Eu me empenharei para que também depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar dessas coisas. Então Pedro, ali próximo de morrer, ele fala, eu não estou falando nada demais daquilo que vocês ainda não ouviram, né? Mas eu faço questão de lembrar vocês sobre isso. Esse é o desejo que um avô tem que ter, uma avó tem que ter com os seus. Olha, meus filhos, meus netos, eu estou indo embora, mas eu quero que vocês se lembrem que Deus sempre foi fiel comigo. Ele nunca me desamparou. Guardem o Senhor no coração. Andem nos caminhos dele. Porque um dia nós vamos estar todos juntos com eles. Então o desejo é que os nossos filhos eles sejam mais crentes que nós. Que os nossos netos sejam mais fiéis a Deus do que nós. Eles sejam mais cheios do Espírito Santo do que nós. Que a graça de Deus habite neles ricamente. Finalmente eu convido vocês todos a orarem e pedirem a Deus para que eles ajudem vocês a liderar, aqueles que vocês discipulam e aos filhos de vocês. Ore. A mesa está aqui, os elementos estão aqui. Hoje a gente vai fazer com que você, quando se sentir bem preparado, você venha e tome os elementos e celebre isso com Jesus. Ore, alinhe o seu coração com Ele. Quando estiver pronto, venha à frente. Ele entregou tudo por uma manhã conosco. Do alto daquela cruz, Ele viu a mim e viu você, sentado à mesa com Ele. E quando nós erguemos essa taça, comemos do pão, nós nos lembramos daquilo que Ele fez no passado, para que nós tivéssemos um futuro junto com Ele. Eu gostaria de terminar orando aquilo que Paulo orou aos Efésios, no capítulo 3 de Efésios. Última vez que eu vou pedir para você abrir sua Bíblia.
Efésios 3, 14 ao 21. Livro de Efésios 3, 14 ao 21. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro que com suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Você possa orar e que